Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática relações entre filosofia e a ciência positiva. As contribuições do texto hoje são do professor Miguel Reale, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Discriminando as várias doutrinas que procuram situar a ciência, estrito sensu, isto é, as chamadas ciências positivas, perante a filosofia, cumpre mais uma vez esclarecer que o termo ciência pode ser tomado em duas acepções fundamentais distintas. A. Como todo o conjunto de conhecimento ordenados coerentemente segundo princípios. B. Como todo o conjunto de conhecimentos dotados de certeza por se fundar em relações objetivas confirmadas por métodos de verificação definida, suscetível de levar quantos os cultivam às conclusões ou resultados concordantes. A filosofia é também ciência, na primeira das acepções acima, e pode-se dizer a ciência por excelência. Resta verificar se pode ou deve ser concebido na segunda acepção restrita, que cabe à física, à astronomia, à química, à psicologia, etc. O primeiro ponto que nós temos aqui é a discussão entre o processo da racionalidade e o processo das ciências vistas dentro de um princípio positivista, que vão, em outras palavras, sem dúvida nenhuma, contribuir para o conhecimento. Porém, cada uma delas tem uma característica específica, que dentro desse cenário vão trazer referências, consequentemente vão contribuir, mas cada uma com um propósito específico, quando se trata basicamente da produção do conhecimento. Vamos então ao nosso próximo slide. Devemos partir da consideração que toda ciência implica um objeto próprio. Toda ciência possui um objeto que representa a sua razão de ser. É necessário, então, entender com rigor o que se indica com o termo objeto. A palavra objeto pode ser tomada em dois sentidos, material e formal. As ciências não se distinguem umas das outras pelo objeto material, mas sim pelo formal. Antes de se precisar as notas conceituais sobre o assunto, é melhor apreciar um exemplo dado pela experiência do próprio jurista. Vejamos quantas ciências fundamentais podem destinar-se ao estudo da realidade jurídica ou da experiência do direito. O direito, como se sabe, é um fenômeno social, uma realidade que se desenvolve através do espaço e do tempo. Sem dúvida nenhuma, ao tratarmos da filosofia do direito, partindo do princípio da sua racionalidade, nós temos um processo de interpretação, uma característica específica que se faz diante de toda a concepção da norma. Efetivamente, falar da filosofia do direito é discutir a perspectiva e a prática da norma, como ela se aplica, como é constituída, o processo da sua racionalidade na sua composição, os efeitos aos quais ela traz diante de toda a realidade social. Processo importante que, sem dúvida nenhuma, nos traz um conhecimento específico, que é o tratar, o conhecer, o interpretar e o analisar a relação das formas normativas. Vamos então ao nosso próximo slide. A realidade jurídica pode ser estudada no mínimo sobre 3 prismas diferentes. Em primeiro lugar, temos o ponto de vista do sociólogo, que busca surpreender no fenômeno jurídico as leis
de sua estrutura, os nexos de antecedente e consequente, os laços causais, assim como determinar a ligação entre o fenômeno jurídico e outros fenômenos sociais. Se perguntarmos, por exemplo, sobre a influência da economia no mundo do direito, ou indagarmos das ligações que existem entre a experiência jurídica e os elementos geográficos, demográficos ou raciais, estamos realizando um trabalho que é tipicamente sociológico, jurídico. A sociologia jurídica ou jurisprudência sociológica, por conseguinte, tem como objeto material a experiência jurídica ou a conduta jurídica. Aprecia, no entanto, essa experiência jurídica sobre certo prisma, visando a certo aspecto ou, por outras palavras, de uma forma causal ou funcional. Um dos conhecimentos produzidos aqui em toda essa análise da estrutura jurídica e da sua aplicabilidade está na relação do aspecto social. Ponto de vista importante, porque através de toda essa concepção que se faz entre a lei e a sociedade, nós temos todo um processo de interpretação, aceitação ou negação por parte da sociedade com relação à norma, que se faz importante no seu significado, que se faz importante na sua aplicabilidade, na sua referência, que, em outras palavras, faz com que essa sociedade tenha um determinado comportamento esperado, de forma coercitiva, porém esperado diante dos princípios normativos. Essa relação é uma relação entre sociedade e norma. Vamos ao próximo slide. O historiador do direito também envolve sua atenção para os mesmos fenômenos sociais, mas com outras intenções. Procura individualizar os fatos e integrá-los em um sentido geral, mas não atingir leis gerais. O historiador dá valor relevante àquilo que é particular, que é próprio de cada caso. Mas não é possível, evidentemente, estudar a história sem ordenar os fatos e captar-lhes o significado na totalidade de sua projeção temporal. A primeira preocupação do historiador é a de reviver o caso em sua singularidade específica para compreender seu significado no tempo. Daí podemos asseverar que a história é uma ciência que se preocupa de maneira prevalente com o valor total do particular, mesmo porque desligado da realidade cultural na qual está inserido, fato não teria significado histórico. Em última análise, os fatos são momentos de um processo, são as civilizações e não os fatos isolados, como tais, o verdadeiro objeto da história, da qual os homens são os protagonistas. Quando tratamos da história e o direito, nós estamos efetivamente unindo dois aspectos importantes. A relação da temporalidade é um dos princípios básicos utilizados dentro do conhecimento histórico. E a partir dele, essa relação é analisada, é estudada, é interpretada. Consequentemente, todo o processo de mudança e continuidade que vão existir dentro das perspectivas apresentadas pelo direito serão analisadas por esse historiador, o qual mesmo está embrenhado em tentar compreender como os processos vão se modificando com o passar da sua temporalidade, que vai, em outras palavras, trazer novas perspectivas, superando alguns aspectos relacionados às velhas civilizações, que vão efetivamente estar presentes na nova civilização. Aí nós temos então o processo da temporalidade que existe neste conceito. Vamos então ao nosso próximo slide. O sociólogo vê os fatos sociais nas suas ligações gerais, enquanto que o historiador os perquire naquilo que os singulariza como momentos de vida. Um fato particular tem para o historiador uma importância fundamental, tanto maior quanto maior o seu significado geral.
Para o sociólogo, o fato não só tem relevância enquanto se ordena no processo geral dos demais fatos da história, no conjunto dos fenômenos sociais, mas também enquanto possibilidade da averiguação de mais revelações objetivas, traduzíveis em leis de estrutura e de desenvolvimento. É evidente, pois, a complementariedade dos estudos sociológicos e históricos. A jurisprudência ou a ciência do direito tem por objeto o mesmo fenômeno histórico-social, que chamamos fenômeno jurídico. A nossa preocupação é diversa. No entanto, não se confunde com a do historiador do direito, nem tampouco com a do sociólogo. O jurista estuda a mesma realidade sobre aspecto normativo ou regulativo. Percebam vocês que dentro dessa relação nós temos visões diferentes aqui. Nós temos a visão do sociólogo, nós temos a visão do historiador e nós temos a visão do jurista. Cada qual com a sua perspectiva, cada qual trazendo a sua realidade, cada qual trazendo a sua metodologia de análise diante da perspectiva da norma aplicada à sociedade. Espero que tenha contribuído para vocês para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.